Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, depende aí do horário que você, aluno do terceiro A, B, C, D ou E, estiver vendo essa videoaula. Hoje vamos à segunda aula do terceiro bimestre. Eu vou começar compartilhando a minha tela, é uma aula super tranquila. Não esqueçam de responder o questionário no final, né, na semana aí, durante a semana. Poucas pessoas, poucos alunos responderam o questionário. Semana. Bom, estou, perdão, tirando a tela aqui. Se tiver um barulho aparecendo no computador, já peço perdão. Bom, a segunda aula do terceiro bimestre vai falar a respeito de configuração eletrônica, tá? A gente vai ver como que os elétrons se distribuem no átomo segundo o modelo, né, de Bohr, tá? Então, vamos começar. Primeiro, né, o que que é camada eletrônica ou configuração eletrônica, né? Camadas eletrônicas, configuração eletrônica, distribuição eletrônica, tá? É a descrição de como os elétrons estão distribuídos nos átomos. E eles são distribuídos por níveis de energia, certo? Os elétrons ocupam primeiro os níveis menos energéticos, né? Para depois ocuparem níveis mais energéticos. Então, eles sempre buscam o menor nível de energia possível. Então, a descrição é a configuração eletrônica. Bom, existem diversos modelos atômicos, né, que a gente viu nas aulas lá no primeiro e no segundo bimestre. Modelo de Thomson, modelo de Rutherford, modelo de Schrödinger, modelo de Dalton, tá? O que a gente vai usar aqui é o modelo de Bohr, né? E Bohr sugere, no seu modelo, que que a eletrosfera, né? Os elétrons estão, lembra que o próton e nêutron se encontram no núcleo, né? Um ponto bem pequenininho, e ao redor do núcleo, ocupando um volume bem grandão, certo? Estão distribuídos os elétrons, tá? E o Bohr vai sugerir, né, essa organização como órbitas, como se fossem planetas mesmo, tá? É como se você pensasse no núcleo como se fosse o Sol e os planetas do Sistema Solar, Mercúrio, Vênus, Terra, orbitassem, tá? Os elétrons orbitassem esse núcleo. Vamos lá. Os elétrons vão se organizar é, e se distribuir em camadas. Essas camadas a gente dá o nome de camada eletrônica, ou camadas eletrônicas, né, no plural. São sete. A diferença entre elas é que umas, né, estão mais próximas do núcleo e outras estão mais afastadas, né? A cada camadas vai ficando mais afastada do núcleo do que a anterior, certo? Elas podem ser chamadas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q, onde K é a camada mais próxima ao núcleo, L é a segunda mais próxima, e assim sucessivamente, até chegar na camada Q, que é a camada mais afastada do núcleo, ou ainda pelos números um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu, particularmente, opinião pessoal, prefiro descrever as camadas por números, tá? Mas o mais comum é designá-las por letras. Esse número é um número importante na química, chamado número quântico principal, tá? A gente não vai chegar a ver, ou talvez até veja, números quânticos, mas esse é um dos quatro números quânticos, né? É o primeiro a aparecer para a gente no nosso curso. É o que a gente vai chamar de número quântico principal. Bom, se um elétron estiver na camada K, o número quântico principal dele é 1. Se ele estiver na camada L,
o número quântico principal dele é 2. E assim sucessivamente, ok? Aqui a gente tem, né, deixa eu só pegar o apontador, tá? As camadas descritas, elas não estão igualmente afastadas, tá? Quanto mais longe, menos distante da camada anterior fica, né? Aqui é uma outra forma de representação, dá a impressão que elas estão igualitariamente afastadas, mas não estão. Se vocês notarem, nesse desenho aqui azul, né, note que a camada K tem dois elétrons, um aqui. Na camada L, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e por aí vai, certo? Bom, a gente vai ver que isso tem uma lógica, tá? Deixa eu aqui. Bom, abaixo a gente vai mostrar que cada camada tem um número máximo de elétrons, certo? Se for na camada K, cabem no máximo dois elétrons. Isso experimentalmente, tá? Existe uma fórmula teórica para calcular o número máximo de elétrons naquela camada, mas é bobagem, tá? Em observações, nota-se que na camada K cabem dois elétrons. Os átomos sempre têm no máximo dois elétrons. Pode ter um? Pode. O hidrogênio, por exemplo, só tem um, certo? Afinal, o hidrogênio só tem um elétron na eletrosfera. Dois. Na camada L cabe 8. Na camada M, 18. Na N, 32. E a partir daí, repete simetricamente. Na camada O, 32. Na camada P, 18. Na camada Q, 8. Tudo bem? Então, a gente nota que cresce até a quarta, quinta camada e depois decresce, certo? Até a quarta camada cresce, mantém estável para a quinta, né? E decresce o número de elétrons máximo que tem em cada camada. Bom, dentro das camadas, a gente pode subdividir, exceto a camada K, né? A gente pode subdividir cada camada em o que a gente chama de subníveis de energia, tá? A camada K ela só tem um subnível de energia, que é o subnível S. Então a gente não fala que ela divide, porque, né, só tem um. Mas as outras camadas subdividem. Então, por exemplo, a camada L tem 8 elétrons, ela subdivide em S e P, certo? A camada M tem 18 elétrons, se divide em S, P e D. E a camada N, né, se divide em S, P, D e F, assim como a camada O. Já a camada P, SPD novamente, sem a F, e na camada Q, SP, tá? Cada um desses subníveis, que tem um número máximo de elétrons também dentro dele, vai representar um segundo número quântico, chamado número quântico secundário. Então, a camada S representa o número quântico zeros, o número quântico secundário, perdão, zero. A camada P representa o número quântico secundário 1, a D 2, a F 3. Certo? Isso significa. É, na verdade, não faz muito sentido eu explicar aqui agora, mais para frente eu vou montar uma aula para explicar os números quânticos e a gente vai ver bem, tá? É, como que funciona. Tudo bem? Então, aqui o número máximo, né, de elétrons é, por subnível ou por subcamada, né? Por subnível de energia por subcamada. Então, subnível S cabem 2, no P 6, no D 10, no F 14. Percebam que se eu pegar a camada lá, vou voltar aqui, camada M, que é 18, S2, P mais 6, D mais 10, 18. Os 18 elétrons, por isso que ela subdivide em 3. A camada N, que são 32, esses 18 do S, do P e do F, mais os 14, né, do F. A camada L, que é só 8, é o S e o P. A camada K, que é só 2, só a S.
Tudo bem? Então aqui tem uma demonstração de como que seriam essas camadas, tá? Uma ilustração. Lembra que um elétron é alguma coisa tridimensional, tá? Então é um pouquinho diferente a forma de se pensar. Isso aqui, né, esse modelo de Bohr tem alguns problemas, mas para a gente tentar entender, né, a distribuição, a configuração eletrônica, ele é importante. Bom, vamos lá. Voltando ao que a gente falou no começo da aula. Os elétrons tendem a ir sempre para os subníveis de menor energia, certo? Porque isso é uma lei da natureza. As coisas tendem a ir para níveis de menor energia. Por exemplo, quando você solta um corpo, ele cai diminuindo a sua energia potencial, tá? É, eu também não vou entrar em detalhe, né? Entropia, nível de desorganização das coisas, mas tem relação, tá? A gente não vai entrar em detalhe porque senão acaba fugindo do escopo da aula. E eles acarretam um maior estado de estabilidade, ou seja, os elétrons poderiam ocupar subníveis, níveis mais energéticos? Sim, mas eles não seriam estáveis. Os mais estáveis, certo? São os que ocupam do menor nível de energia para o maior. Bem? Quando isso ocorre, os elétrons vão se distribuindo do menor nível de energia para o maior, certo? E a gente, né, por enquanto não sabe qual que é o maior, a gente não foi falado isso, tá? A gente vai dizer que ele está no estado fundamental. Se ele tiver uma bagunça qualquer ocupando qualquer nível, subnível, não é um estado fundamental. Se ele tiver do nível, subnível menos energético, perdão, para o mais energético, né, eles estão, o átomo está no estado fundamental. Tá, mas qual que é o nível, subnível menos energético? Qual que ele ocupa primeiro? Então, imagina que um átomo não tem elétron nenhum. Aí eu dou um elétronzinho para ele. Para qual camada subnível ele vai? Ele vai para mais próxima do núcleo, certo? E essa mais próxima é a camada K, né? Subnível 1s. Tudo bem? 1s, 1 é de camada K, né? Subnível é só subnível S. Mas por que ele vai? Porque ele tende a ocupar sempre o menor nível de energia, tá? Então, primeiro ele vai ocupar a K no subnível S. Aí, lembra que só cabem dois elétrons na camada K, que são os dois elétrons que cabem no subnível S. Aí depois ele vai ocupar a camada L. A camada L cabem oito elétrons. Mas primeiro vão ocupar os dois do subnível S, certo? Da camada L, então os dois da subnível 2S. Depois o 2P, né? Ou LS-LP. Por fim, depois, se tiver mais elétrons, vai ocupar a camada N, começar pela 3S, e por aí vai, blá, blá, blá. Aqui, o que a gente tem é o que a gente chama de ordem geométrica. Essa ordem geométrica não necessariamente é uma ordem, digamos assim, de energia, tá? Alguns subníveis de camadas superiores são menos energéticos do que subníveis de camadas inferiores. Por exemplo, a, o subnível na S da camada N, ou seja, o 4S, ele é menos energético do que o subnível D na camada M, ou seja, o 3D. Então, primeiro ele vai ocupar o 4S e depois o 3D, tá? Então, como essa distribuição não é geométrica, existe um diagrama chamado diagrama de Linus-Pauling, tá? Que, engraçado, não foi ele que fez, mas que mostra a ordem crescente dos subníveis de energia, tá? E é com ele que a gente vai fazer a distribuição. Então, como é que funciona, né? Em cada linha, eu boto a camada, então camada um, camada 2, camada 3, camada 4, camada 5, camada 6, camada 7, certo? Lembrando,
que na camada um só cabem dois elétrons. Então, um S. Subnível S só cabem dois. Na camada L, a camada 2 cabem oito elétrons. Então, ele tem dois subníveis, o S e o P. Na camada 3 ele tem 18 elétrons, no máximo, né? Então, são três subníveis: três s, três p, três d. E por aí vai, né? A camada 4 e a 5, por exemplo, cada um cabe 32 elétrons, são quatro subníveis, né? O S, o P, o D e o F. A 6 diminui para 3, para 18, né? 18 elétrons, 3 subníveis, e a 7 diminui para 8 elétrons, 2 subníveis, tá? Mas a ordem que a gente vai fazer, certo? É a diagonal. A diagonal é a ordem energética. Então a gente vai vir aqui, por exemplo, a diagonal, começando de 1 S2. Depois, 2 S2. Próxima diagonal. Depois, 2 P6, 3 S2. Depois, quarta diagonal. 3 P6, 4 S2. Opa, você viu que ele me deu 4 S2 antes de dar o 3 D10, ó. Aí na próxima. 3 D10, 4 D6, 5 S2. Ou seja, me deu 5 S2 antes de dar o 4 D10. E por aí vai. Certo? Quando é que a gente para? Quando a gente atingir o número de elétrons que aquele átomo tem na eletrosfera. E lembrando que o número de elétrons para um átomo neutro é o número de prótons, é o número atômico, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Arsênio, número atômico 33, né? Símbolo AS, tá? Z é de número atômico, então ele tem 33 prótons no núcleo, né? Consequentemente, o átomo neutro de arsênio tem 33 elétrons na eletrosfera. Vamos lá. 1s2, 2 elétrons. 2s2, 4 elétrons. 2p6, 10 elétrons. 3s2, 12 elétrons. 3p6, 18 elétrons. 4s2, 20 elétrons. 3d10, 30 elétrons. 4p6. Se eu fizer 4p6, vai para 36 elétrons, passa. Então, eu faço 4p3, certo? Interrompo no 4. 4p3. Tudo bem? Essa aqui, da forma como a gente preencheu, segundo as diagonais do diagrama de Linus-Pauling, né, é o que a gente chama de ordem energética. Se a gente quiser a ordem geométrica, é só colocar cada camada inteira na frente da próxima. Então, aqui seria 1s2, 2s2, 2p6, aí depois, toda a camada 3. 3s2, 3p6, 3d10. Aí depois 4s2, certo? O 4s2 ele é menos energético do que a 3d, certo? Só que na ordem geométrica ele vai atrás. Tudo bem? 3p3, tá? Aí, né, algumas perguntas podem surgir. Qual que é a camada de valência? A camada de valência é a última camada ocupada, a camada mais externa. No caso, é a 4. Olhando a ordem geométrica, 4. Ou olhando aqui no diagrama, a última camada que você preencheu. Opa, 5 eu não preenchi. 5, 5S. Não preenchi, então é 4. Qual que é o subnível de mais energia? Subnível de mais energia, 4p3, ou subnível mais energético, né? Quantos elétrons tem na última camada? Quantos elétrons tem na camada de valência? Na camada 4, que é a camada de valência, eu tenho 2 elétrons do subnível S e 3 elétrons do subnível P. Portanto, eu tenho 5 elétrons na camada de valência, né? Isso vai ser importante para classificar eles, né? A gente vai ver que a tabela periódica ela é organizada de forma que as famílias, certo? Ou seja, cada coluninha seja sempre o mesmo número de elétrons na última camada, ou seja, sempre o mesmo número de elétrons na camada de valência. O que muda é qual camada, certo? Tudo bem? Então, por exemplo, se pegar a família 1A, certo? A família do hidrogênio,
O hidrogênio tem um elétron na camada K, que é a primeira. O lítio tem três elétrons, dois na primeira camada, um na segunda. Então percebe que a camada mais externa dele ele só tem um, que é na camada L. O sódio, né, que é, que é, que é o Na, ele tem 11 elétrons. Primeira camada, camada K, ele tem dois, na segunda camada está completa. Ele tem 8 dando 10. Na terceira camada, vai terminar aqui no 3s1, tá? Por aí vai. Tudo bem? É isso, gente. A gente chega ao fim. Respondam o questionário, tá? Uma ótima semana a todos. Até semana que vem. Próxima aula.